Bom, e olha só mais uma vez eu aqui falando do incrível mundo de Gumball, mais especificamente falando do episódio 4 da primeira temporada, que nesse episódio o Gumball tava pensando que é de arrasta pra cima, isso porque ele pensou que seria atropelado mesmo ele estando distante do carro, e o carro nem tava em alta velocidade, só que na mente do Gumball o vizinho salvou a vida dele, então por conta disso o Gumball pensou que devia uma dívida a ele, então ele decidiu ficar ao lado desse vizinho até chegar o momento que ele paga essa dívida, que no caso é salvar a vida dele também, só que ao invés de salvar o vizinho, ele quase matou o coitado várias vezes tentando salvar ele. Mas se liga que daqui a pouco vocês vão entender do que eu tô falando. Dessa vez começa com Darwin perguntando pro Gumball o que ele iria fazer hoje. Então ele diz que tava esperando a mãe deles levar ele no show de talentos do Sr. Robinson. E deu pra ver o como ele tava ansioso, porque ele já tava esperando, sendo que só ia ser às 10 da noite. Mas Gumball só vai começar daqui a 10 horas. E você não foi convidado. Só que lá estava ele já se preparando pra isso, saca? Então deu pra ver que ele realmente estava muito empolgado com isso. Mas o pior é que o Gumball ele nem foi convidado, porque como ele apronta muito, ele até chegou a ser banido do evento pra vocês terem ideia. Só que pelo jeito, ele tem uma grande admiração pelo Sr. Robinson, porque mesmo ele estando banido do evento e tudo mais, ele não ia deixar esse banimento impedir ele de ver, saca? E por falar nisso, inclusive, o Robinson vai ali conversando com a esposa, que finalmente chegou o grande dia e que era muito importante pra ele, mas parecia que ela não tava nem um pouco feliz com esse evento, e eu nem sei dizer o certo o porquê, mas tudo bem. E ele ia estacionar o carro bem perto ali de onde as crianças estavam. O problema é que o Gumball tava sentado na calçada, então ele começou ali a fazer um drama como se ele fosse ser atropelado, tá ligado? Salve-se quem puder, é tarde demais pra mim. Por favor, não me esqueça, eu estarei sempre vivo em seus corações. Certeza que o Sr. Robinson pensou que ele tem um parafuso a menos, porque claramente ele tava numa velocidade normal, e nem tinha como o Gumball ser atropelado sem querer porque o Robinson tava vendo ele, sem contar que era só o Gumball subir a calçada, mas enfim. Depois do drama que o Gumball fez ali, o Sr. Robinson até parou o carro ali numa distância bem segura, então o Gumball voou no carro dele totalmente admirado, como se ele tivesse salvado a vida dele, e não que ele só evitou atropelar o Gumball, saca? Salvou minha vida, Sr. Robinson. Mas o Robinson diz que não salvou a vida dele, e sim que só evitou atropelar o Gumball. Mas pro Gumball isso não importa, porque ele salvou sim a vida dele. Então foi nessa hora que ele decidiu que não vai sair ao lado do Sr. Robinson até retribuir esse favor que é salvar o Sr. Robinson também. Só que como o Gumball não tava ali saindo de cima do carro dele, o Sr. Robinson só ligou ali o para-brisa que rapidinho o Gumball saiu, nem que seja a força. Até porque ele não queria gritar com o Gumball para poupar a voz dele. Até porque a apresentação do Sr. Robinson ia ser cantando, saca? Mas a Margaret tinha poucas ideias, porque ela só abriu o capô do carro que rapidinho jogou o Gumball pra longe, tá ligado? E bota longe nisso, porque o Gumball parou no espaço. E por conta disso, o Gumball levou bem ao pé da letra o lance de ficar junto do Sr. Robinson até salvar a vida dele. Ele até dormiu na porta dele pra vocês terem ideia. E foi engraçado porque quando ele saiu, ele acabou tropeçando no Gumball e perguntou, né, que diabos ele tava fazendo ali. E é quando o Gumball fala, né, que é pra salvar a vida dele, mas o Sr. Robinson só manda o Gumball sair de perto dele e ele tá falando muito sério. Sai de perto de mim, hein, garoto? É sério, hein? Só que mesmo triste, o Gumball não obedeceu o que ele falou, porque nessa hora acaba cortando ali pra um mercado que o Sr. Robinson ele foi comprar pastilhas pra garganta, que é pra cuidar da voz dele até o show de talentos começar. E naquele mercado tinha uma placa avisando que era melhor tomar cuidado porque o chão tava liso. Só que o mula do Gumball pensou que aquilo era um objeto perigoso e que tava no meio do caminho. Então era arriscado o Sr. Robinson acabar tropeçando. Então ele resolveu tirar aquela placa do meio do caminho, saca? E por causa disso, o Sr. Robinson não ficou atento ao aviso e acabou caindo, é claro. O quê? Vai! Sr. Robinson! E morreu. E o pior é que o Gumball, ele viu aquilo como finalmente uma oportunidade de tentar salvar o Sr. Robinson. Só que chegou ali um funcionário do mercado e pensou que a melhor solução era fazer uma respiração boca a boca. Nessa hora eu senti pena do Sr. Robinson porque ele passou por um baita constrangimento, tá ligado? Mas ele só tava preocupado se isso afetou ou não as cordas vocais dele. Então ele começou a treinar pra ver se tava tudo normal. Só que o Gumball pensou que ele tava se engasgando e mais uma vez tentou salvar ele. Só que ele apertou o Sr. Robinson tão forte que ele acabou cuspindo o próprio coração. O senhor tá engasgado! E morreu. Então ele tentando colocar pra dentro do corpo de novo com muita dificuldade, mas conseguiu. E o Gumball ainda tem a cara de pau de perguntar se salvou a vida dele. Mas claro que o Sr. Robinson ficou pistolaço porque na real ele quase matou o cara. E mandou o Gumball deixar ele em paz. Minha nossa, nossa, nossa!
Dá uma pena porque ele só quer ajudar, mas tá fazendo tudo errado. E depois disso é quando corta pra uma câmera de bronzeamento, que o Sr. Robson, ele pensou em pegar uma cor pra tá naquele pique pro show de talento, saca? Mas o Gumball pensou que ele foi imprensado ali feito um sanduíche, até chegou a pensar que já era tarde demais, e acabou morrendo e não fez nada pra salvar o Sr. Robson, mas foi aí que ele pensou que talvez tivesse uma solução. Então ele pega uma daquelas máquinas de choque e tenta ressuscitar o Sr. Robson. Afastem-se! E morreu. Que ele fala pro Gumball, né, que diabos ele tá fazendo. E ele ainda dá outro choque no Sr. Robson só pra garantir que ele tá bem mesmo. Ele já tava cansado do Gumball e pra piorar, quando ele chegou em casa, o Gumball colocou uma armadilha na campainha dele, que era pra caso algum intruso aparecesse. Mas claro que isso acabou acontecendo. Pus uma armadilha na sua porta pra afastar os intrusos. Por que um intruso iria tocar a hora? E morreu. Então ele fala que hoje é a noite mais importante da vida dele, e não quer que o Gumball o atrapalhe. Então como ele já tinha arruinado tudo e só fazendo cagada, o Darwin e a Anaí ficaram com pena dele, então digamos que eles resolveram ajudar a salvar o Sr. Robson. Então ele joga um recado pro Gumball ver, e o pior de tudo é que amarraram num tijolo, e se já não fosse ruim bastante, acertou ele. Falei pra jogar perto dele, não nele. Talvez isso seja karma por fazer o Sr. Robson passar sufoco. Então o recado dizia que o Sr. Robson iria ser assassinado no show de talentos essa noite. É o quê? E foi aí que ele pensou que seria a chance perfeita pra salvar ele. Então é quando o Sr. Robson sai de casa e o Gumball tentou avisar ele sobre o recado do que ia acontecer, mas depois de tudo que houve, ele simplesmente cagou pro Gumball e foi direto pro show de talentos. Então sem muita opção, o Gumball foi pessoalmente tentar salvar ele, tá ligado? E cortando pro show de talentos, tinha uns números que eu achei bem engraçado, tipo o vovô do parquinho se apresentando, por exemplo. Só que pelo jeito a plateia não tava nem um pouco interessada, porque tinha gente até dormindo. Eu quero dormir, porra! Mas lá estava o Darwin e a Anaí tentando fazer parecer um acidente, pra finalmente o Gumball conseguir salvar o Sr. Robson. Então eles iam jogar alguma coisa nele por acidente pro Gumball salvar ele, saca? Esse é o plano. Jogamos sacos de areia perto do Sr. Robson. E foi engraçado o Gumball chegando no show de talentos que parecia até um espião. Ele tava de olho em qualquer movimento suspeito. Mas finalmente chegou o momento que era a apresentação do Sr. Robson, que ele começou a cantar de uma forma lenta que parecia até que tava filosofando, só que a música vai crescendo e ficando com um ritmo bem agitado que a vibe muda completamente. Tenho tido uma vida boa. Disso eu não posso reclamar. Quero cantar, quero dançar. Só que foi engraçado que como a esposa dele viu que ele tava sendo meio gringe, ela não quis ver aquela vergonha alheia e foi embora. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? E sem contar que nem tinha muita gente pra assistir, como vocês podem ver. E por causa disso, o Darwin e a Anaí acharam que era a chance perfeita pra atrapalhar a apresentação, porque finalmente o Gumball ia salvar o Sr. Robson e pagar de herói. E sem contar que o Gumball não percebeu em nenhum momento o que estava acontecendo. Esse é o tal do mula. Só que tem uma parte que aconteceu um acidente. A iluminação soltou do teto que ia cair na cabeça do Sr. Robson. E tudo culpa aquele canção agudo que estava afetando todo o ambiente, inclusive a parte de fora do prédio, tá ligado? Mas quase que a iluminação acertou o Sr. Robson e só não aconteceu porque ficou preso pela tomada, tá ligado? Mas foi o suficiente pro Gumball salvar o Sr. Robson, e engraçado que ele reconheceu isso. Ele viu que o Gumball salvou mesmo a vida dele. Você realmente salvou a minha vida. Mas isso não foi desculpa pra arruinar o número dele, tá ligado? Só que mesmo assim todo mundo curtiu a apresentação, pelo menos os poucos que estavam na plateia, e finalmente, né, o Gumball salvou o Sr. Robson. Porém, ele acertou uma alavanca sem querer que desceu a elevação onde tava o Darwin e a Anaí, e vai pousando em cima dele, ou seja, ele salvou o Sr. Robson, mas amassou ele depois. E o pior de tudo é que o Darwin e a Anaí acharam que ele tava bem. O Gumball salvou ele, mas no final acabou mandando o Sr. Robson pro hospital, tá ligado? Mas eu vou ficando por aqui e comenta aí show de talentos que é pra mim saber quem assistiu o vídeo até aqui, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, e até mais.